Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Me chamo Lorenzo e no vídeo de hoje falaremos de um assunto extremamente importante e que você deve considerar em praticamente todos os seus modelos de dados dentro do Power BI, a tabela calendário. Existem diversas formas de construir a tabela calendário no Power BI, mas nosso foco hoje será utilizando a linguagem DAX. E dentro dessa linguagem, basicamente existem duas funções que criam essa tabela, a função calendar e a função calendarout. Falaremos de cada uma delas, suas restrições e aplicações e construiremos do zero a nossa tabela calendário. Então, vamos para a nossa prática. Bom, antes de construirmos a nossa tabela, precisamos de entender o benefício de ter uma tabela calendário como uma dimensão do nosso modelo de dados. Repare esses dois gráficos de linha, esses dois gráficos com eixo temporal que estamos plotando aqui na tela. O primeiro gráfico conseguimos ver janeiro, fevereiro, março, exatamente os meses de forma segmentada, com os valores agrupados, e o segundo não conseguimos. Por quê? Porque neste segundo gráfico estamos utilizando exatamente todas as datas que vêm do nosso modelo. É claro que a gente poderia ter habilitado aquela opção do Power BI de criar tabelas de data automática, eu falei sobre isso em outro vídeo, vou deixar o link aqui na tela, mas no momento não estamos utilizando-a e nós não recomendamos que aquela opção seja habilitada. Falamos isso nesse outro vídeo. Uma vez que você não tem essa opção, que você não tem a geração de datas automática pelo Power BI, a única possibilidade de plotagem dos gráficos é com base no dia a dia. Então, basicamente, fica um gráfico muito poluído, você não consegue tirar uma análise mensal. Por mais que você utilize o eixo X contínuo, ele se adapta, mas o insight é totalmente diferente quando acompanhamos o mês a mês. Por quê? Porque aqui temos uma tabela calendário que ela cria possibilidades para nós de outras visibilidades em relação a cada data. Então repare que se virmos aqui no nosso modelo, temos a nossa tabela calendário relacionada com a nossa tabela fato de vendas, onde aqui trouxemos diversas visibilidades por mês, por semana, por ano. E aí quando abrimos aqui o detalhamento, podemos analisar o nosso faturamento, no caso por dia da semana, coisa que não é possível fazer apenas com as informações que estão dentro da nossa tabela fato. E por isso criamos uma tabela dimensão, uma tabela dimensão de data, porque ela permite você ter uma diferente ótica em cima dos seus dados, enriquecendo a sua análise. Um outro benefício que devemos considerar quando montamos uma tabela calendário é justamente a possibilidade de utilizar funções de inteligência de tempo dentro do Power BI, funções DAX que são pré-definidas para facilitar cálculos com o DAX utilizando datas. A linguagem DAX ela já tem algumas funções nativas que você, com uma linha de código, consegue fazer cálculos que anteriormente precisaríamos de utilizar conceitos, variáveis e aplicações muito mais complexas. Então repare o seguinte, poderíamos clicar aqui na nossa tabela de faturamento mensal, transformá-la em um gráfico de barra com linha, e vir aqui e utilizar um faturamento year to date na linha, que nada mais é do que um faturamento acumulado, um valor acumulado comparado com o valor mês a mês. Repare que a fórmula do nosso faturamento year to date é apenas uma linha, é um calculate em cima da nossa medida de faturamento total e uma função DAX de inteligência de tempo, que é a dates year to date, que nos diz para pegar o faturamento total e calcular ele de uma forma acumulada. Da mesma forma, poderíamos estar comparando com o período do ano anterior, por exemplo, que seria a função Same Period Last Year, que é uma função que já está construída dentro do DAX, você não precisa usar nenhum tipo de complicação, e ela em um mesmo gráfico, ela compara o valor do ano atual com o valor do ano anterior. Então, são funções poderosas que você, com pouca linha de código, com pouca complexidade na sua medida DAX, consegue trazer um ganho de análise muito relevante para dentro do seu dashboard. Esse é um outro benefício de utilizarmos uma tabela dimensão calendário. As funções de inteligência de tempo do DAX exigem uma montagem de uma tabela calendário com todos os intervalos de data. Isso facilita a engine do DAX a processar todos os valores e trazer para você exatamente o efeito que está buscando, a análise que está buscando em cima dessa tabela. Bom, agora que falamos dos diferenciais, vamos construir a nossa tabela calendário no DAX. É muito simples, vamos aprender com duas funções, a calendar e a calendarout, e no final vamos construir uma tabela calendário um pouco mais complexa.
Para inserirmos uma nova tabela no nosso modelo através da linguagem DAX, basta vir aqui no nosso menu, em Modelagem, Nova Tabela. Dê um clique, rapidamente esse ambiente de código do DAX aparecerá e vamos chamar essa tabela de dCalendar. Aqui podemos utilizar duas funções, como falamos, o Calendar Auto e a Calendar. Vamos explicar cada uma delas para você entender o conceito por trás de cada uma. Então, primeiro vamos utilizar a Calendar Auto, que é uma função já pré-definida dentro do DAX, e ela não exige nada como parâmetro, apenas um parâmetro opcional que vamos falar posteriormente. Então basta escrever Calendar Auto e dar um Enter. Repare o que vai acontecer no nosso código. Já apareceu a nossa tabela aqui com uma coluna Date automaticamente. Então se virmos aqui e clicarmos na nossa tabela de calendário, ela criou uma tabela nova, uma coluna Date, com um intervalo de data bem extenso. Repare que essa tabela tem 17.532 linhas. O que está acontecendo aqui neste caso? A função Calendar Auto ela percorre todo o seu modelo de dados, então ela vem aqui no nosso modelo de dados e observa em cada tabela dessa e busca todas as colunas que são caracterizadas como data. Ou seja, temos a data de contratação aqui, data de demissão, data de nascimento, data de entrega, data de venda. Então, automaticamente, ela cria um range ocupando o ano completo da menor data do seu modelo até a maior data do seu modelo. Isso pode ser um problema. Por quê? Porque neste caso, como temos pessoas que nasceram lá em 1972, ela cria a tabela de data a partir do menor ano possível dentro do nosso modelo até o maior ano possível do nosso modelo, sempre pegando o calendário completo. Pode ser uma vantagem, como pode ser uma desvantagem. Não vou falar para nunca utilizá-la, porque podemos, através de medidas, limitar o tamanho. Mas o ponto é, será que na nossa ótica precisaremos avaliar uma tabela calendário com as datas de nascimento? Normalmente, data de nascimento é apenas uma informação, um texto que vamos colocar. O que vamos construir é tudo com base na data da venda que foi realizada, porque a nossa tabela fato, onde os fatos estão registrados, desejamos avaliar a data da venda ou da entrega, mas vamos focar por enquanto em data da venda. Então precisaríamos limitar a nossa tabela calendário com os valores mínimos e máximos segundo a nossa coluna de datas da venda. A função que permite fazer isso é a função Calendar, porque ela pede um Start Date e um End Date. Repare que se colocarmos aqui um Start Date automático, por exemplo, mínimo da nossa DT Vendas, fechamos a nossa função e podemos colocar um End Date como max da nossa DT Vendas. Olha o que vai acontecer. Se eu der um Enter, ele vai construir a nossa tabela calendário do menor dia, da menor data que existe na nossa tabela vendas, até a maior data que existe na nossa coluna de data de venda. Então repare que ele limita os valores entre dia 1º de janeiro de 2018 até dia 31 de dezembro de 2019. Por quê? Porque é exatamente o intervalo de vendas registradas que temos no nosso modelo. Então essa função ela permite que você coloque um valor mínimo e um valor máximo. E aí, uma vez que você tem o seu intervalo criado, uma vez que você conseguiu criar seu intervalo, podemos vir aqui e adicionar outras colunas na nossa tabela calendário. E é muito simples, basta vir aqui em adicionar nova coluna, e aí poderemos chamar essa coluna de ano, por exemplo. E existe uma função DAX, que é a função year. Vamos referenciar essa coluna que a gente acabou de criar, que está dentro da nossa dCalendar, e dar um Enter. Olha o que acontece. Rapidamente temos um ano para cada data existente dentro do nosso modelo. Poderíamos criar uma nova coluna com um mês. E aí aqui vamos colocar um mês, onde eu poderia utilizar a função month e referenciar a date da nossa dCalendar. Repare que sempre eu estou referenciando essa data aqui, ou seja, retorne o mês referente a essa data. Quando eu dou um Enter, ela retorna aqui o número do mês. Mas pode ser que você não queira o número do mês, e sim o texto desse mês, né? O janeiro, o fevereiro. Então existe uma outra função também que podemos utilizar, que é a função format. Vamos colocar aqui mês, nome, e podemos utilizar format. Vou colocar a nossa date do nosso dcalendário, dar uma vírgula, e aqui eu vou colocar MMM. Se eu der um Enter, repare que vamos ter o nosso mês em forma de string. Eu sempre utilizo MMM, 3 M's ao invés de 4, porque o nome fica abreviado, sem perdermos nenhum tipo de informação. Fica muito mais fácil, muito mais fluido dentro do nosso gráfico analisar dessa forma.
Então colocamos o mês, colocamos o ano, o número do mês. Poderíamos vir aqui em nova coluna e colocar uma informação de semana. Então vou colocar aqui dia, semana. Basta format novamente, date, como fizemos, e aplicar uma vírgula e colocar DDD. Basicamente, o DAX transformará esse dia aqui e retornará qual é o dia da semana referente a essa data. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E existem diversas outras formas. Poderia trazer se é um dia útil, se não é dia útil, trimestre, se não é trimestre, número do dia da semana e por aí vai. Tem uma infinidade de aplicação. Tudo dependerá da ótica de análise que você está buscando. Repare o seguinte, que agora temos todos esses valores, né? Temos as nossas colunas novas. A gente pode vir aqui e alterar o formato dessas colunas. Então, a primeira coluna nossa, date, ela está com data e hora. Eu poderia vir aqui e colocar apenas a data, né? Eu consigo alterar o formato desses valores. Para essas funções que utilizamos o format, estamos basicamente transformando essa data em um formato de texto. Então, repare aqui que o Power BI já entende que é o formato de texto. Isso justifica deixar o formato de texto e o formato de número, porque futuramente você vai precisar ordenar essa coluna aqui de janeiro a dezembro, e se você ordenar por ela, ele entende que isso é um texto, então ele vai utilizar a ordenação alfabética. Se você ordenar essa coluna, classificá-la por o outro número de mês, né, que nós criamos, aí ela já vai entender exatamente que é para ordenar conforme de 1 a 12, que são os meses, e você vai ter o eixo ali do seu gráfico de janeiro a dezembro corretamente. E aqui um último ponto em relação a essa função calendar que utilizamos é que poderíamos vir manualmente aqui, ao invés da mínima data, poderíamos colocar uma data qualquer. Por exemplo, 2017, no mês 3 e do dia 25. Se fecharmos aqui com esse argumento e der um Enter, repare que automaticamente tudo vai começar em dia 25 de março de 2017. Essas colunas calculadas que criamos, elas realizam o cálculo novamente, elas se adaptam ao que a nossa coluna de date está referenciando. Mas aqui tem um problema, porque quando vamos utilizar uma tabela de calendário, minha sugestão e uma boa prática do DAX e das funções de inteligência de data que existem pré-definidas dentro da linguagem é que você sempre comece seu ano do dia 1º do ano e que você sempre termine seu ano do último dia do ano, né? Então, por mais que sua data, se a mínima data de venda que eu tivesse registrado fosse em março de 2017, essa função calendar, ela começaria minha tabela em março de 2017. O que não é sugerido. É sugerido que você comece de dia 1º de janeiro, conforme o início do seu ano fiscal, nesse caso começando em janeiro. E aí minha sugestão é que ao invés de utilizar o mínimo da data da venda, você coloque o dia 1 aqui no mês. Você coloque o mês 1 do dia 1º. E aí no ano aqui, você pode utilizar o seguinte. Você pode colocar year da data mínima da sua DT vendas. E aí, o que vai acontecer? Automaticamente o Power BI vai pegar o ano mínimo que existe na sua coluna e ele vai preencher a partir do dia 1º. Essa é uma saída, né? Obviamente seria mais fácil criar por variáveis aqui para ficar um código mais fluido ou identar esse código, mas é só uma representação para você entender. Agora o que eu vou fazer é mostrar um código um pouco mais complexo, mais completo e vou disponibilizar para você estar utilizando. Então podemos vir aqui na nossa de calendário, que foi o que eu utilizei nesse modelo, e repare o tamanho do meu código. Repare o que eu fiz aqui. Trabalhamos aqui com a calendar auto. Porém, olha o que a gente fez. A gente criou duas variáveis, a min date e a max date, ou seja, eu consigo limitar a data mínima da minha data de vendas e a máxima data de vendas dentro, né, de duas variáveis. E aí eu crio uma calendar auto que neste momento ela está pegando todos os intervalos de data no meu modelo. Mas dentro dessa variável eu crio uma função filter, filtrando essa calendar auto e falando que o ano dela deve respeitar a minha data mínima e a minha data máxima. Isso gera exatamente aquela tabela de data limitada com as datas das vendas das quais falamos. E no final, ao invés de retornarmos a nossa calendário completa, nós retornamos ela já adicionando algumas colunas. Esse add columns nada mais é do que aquele efeito que fomos clicando coluna a coluna e adicionando. Eu prefiro colocar isso tudo em um código só, utilizando esse recurso do add columns. Basicamente ele pega a nossa calendário que já possui aquela coluna nativa date e sai aplicando todas aquelas fórmulas que estávamos utilizando. Então nesse caso temos aqui a questão de trimestre, temos aqui a questão do mês, do número do mês. Temos uma outra função que é o End of Month, que é para a gente juntar o mês
e o ano, né, alterando o formato. Então, assim, existem diversas formas, poderia estar colocando muito mais colunas aqui, a depender do nosso modelo, mas a ideia desse vídeo era para você entender a importância de construirmos uma tabela calendário dentro do nosso modelo de dados e algumas formas que podemos fazer isso através do DAX. Não existe o certo e errado, a performance é bem parecida, então você pode escolher ou a Calendar Auto ou a Calendar, sempre lembrando de ter o seu intervalo do ano completo, começando do dia 1º de janeiro e não do primeiro dia de registro que você tem. Você pode utilizar esse formato ou aquele formato que falei anteriormente. Basicamente era isso que eu queria mostrar para você. Em outro vídeo poderemos aprofundar ainda mais essa análise. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta em relação a essa prática, deixe nos comentários e fala para mim. Qual é o modelo que você utiliza? Qual código você utiliza? Se você utiliza no DAX, no M? Deixa a sua opinião aí para a gente estar trocando uma ideia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que toda semana traremos um conteúdo exclusivo e aplicado a respeito do Power BI e análise de dados.